Vamos iniciar aí, iniciamos um novo ano, estamos aí no nosso primeiro culto desse ano, domingo, estamos aqui reunidos para estudar. Faltou o principal óculos, ó. Esse negócio de máscara. Aí estamos aqui reunidos para podermos estudar a palavra do Senhor. E aí, esse primeiro dia do ano, ele começa já com um desafio, né? O pastor Paulo já falou aí, o pastor já esteve passando sobre essa questão do devocional, né? Da gente estudar a palavra de Deus. Quando estava preparando esse estudo, a gente gosta de ouvir várias pessoas, né, de diversos pontos de vista, assim a gente consegue se aproximar um pouco mais da verdade. O pastor Paulo Romeiro, ele é um pastor pentecostal e a editora Vida Nova convidou ele junto com o pastor Wilson para falarem, né, a respeito da questão dos dons espirituais. E aí o pastor Paulo, ele começava a falar, ele é autor de vários livros, né, um livro dele é super crente, ele escreve muita coisa sobre apologética, né, e também relacionada à questão dos movimentos neopentecostais. Ele é um crítico muito pesado desses movimentos neopentecostais. E aí eles começaram a falar e ele falou sobre o Pentecostes, né, e o que é o Pentecostes? E ele falou, o Pentecostes, ele é um movimento da palavra. Por quê? Porque embora a gente possa ver lá no livro de Atos, capítulo 2, a descrição de um movimento sobrenatural, você pode observar que ao serem impactados pelo Espírito Santo, pela presença, tudo aquilo, Pedro chega àqueles homens e ele não fala o seguinte, olha, nós tivemos uma experiência de êxtase sobrenatural, nós vimos como línguas de fogo. Não, ele fala que o movimento pentecostal, o movimento do Pentecostes, o movimento do verdadeiro Espírito é o movimento da palavra. E que movimento é esse da palavra? É um movimento onde Pedro diz assim, olha, lá o profeta Joel havia anunciado a respeito do Cristo, e aí ele vai contando então esse plano de salvação, e aqueles homens que estão ali se convertem à palavra, e depois ele vai novamente e começa um grande sermão. Então o verdadeiro movimento do Espírito é um movimento da palavra. E se você quer um ano de 2021 abençoado, um ano de 2021 cheio da presença do Senhor, você precisa buscar a palavra do Senhor, né? Aí você que está nos acompanhando na nossa live, tem aí o calendário que o pastor criou aí, ele tem se esforçado aí colocando os áudios. Eu vi os irmãos aí compartilhando no grupo da igreja, como a própria Dilma, pessoas que são deficientes visuais, que encaminham para outras pessoas que não são crentes, estão ouvindo, né? Então é esse movimento. Se você quer 2021 diferente, você precisa, né, desenvolver essas disciplinas espirituais, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. Elas que vão transformar. Mudou aí, Daniel? E aí, elas é que vão verdadeiramente transformar a vida da gente, né? E aí a gente tem muitos recursos, né? Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você pode ficar na sua casa e ouvir uma boa mensagem, né? Então, precisamos investir nesse ano de 2021, né? E agora eu queria relembrar um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada, né? Semana passada a gente começou uma série de estudos falando sobre a relevância dos dons espirituais para a igreja. Nós vimos aquele texto de 1 a Pedro, capítulo 4, né, que falava sobre a multiforme graça de Deus, e depois a gente viu as advertências de Jesus sobre a questão dos talentos, a parábola dos talentos, da relevância de que nós vamos dar contas a Deus sobre aquilo que nós fizemos, aquilo que nós temos que prestar contas do Senhor, das nossas atitudes, né, e o Senhor espera isso, que a gente possa prestar contas disso, né, daquilo que Ele nos deu. E hoje a gente vai estudar o texto que se encontra lá em 1 Coríntios, né, do capítulo 12 ao 14, né, e aí a gente vai falar sobre essa questão dos dons espirituais. Vamos abrir as nossas Bíblias, a gente está com um pouquinho de problema aqui no Data Show, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 1 até o 7, para que a gente possa ler. Depois eu compartilho hoje ou amanhã eu compartilho no grupo da igreja todos esses slides. Você que está aqui nos acompanhando não tem como ver. Espera um pouquinho. Como eu não estou vendo, eu posso deixar aí, você vai passando? Ah, tá. Na live está transmitindo aí já os slides, então.
E aí hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre a igreja de Corinto, né? A gente vai falar sobre uma igreja. Nós, na semana passada, falamos um texto, né? Que 1 Coríntios, a igreja era uma igreja muito rica em dons, né? Você pode abrir aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, fala que era uma igreja repleta de dons. Paulo se impressionava por essa igreja, mas ao mesmo tempo, né, era uma igreja que não tinha maturidade espiritual. E aí está a relevância da gente estudar sobre isso, né? A igreja de Corinto, assim como muitas igrejas hoje, são seriamente desafetadas por falsificações e incompreensões do mau uso dos dons espirituais. E ainda hoje, o mau uso desses dons espirituais é muito grave para a igreja, né? A gente pode lembrar disso daí, né? Demonstra falta de maturidade. Às vezes as pessoas querem liderar por meio de uma certa autoridade, mas essa autoridade ela não demonstra um verdadeiro caráter espiritual. A pessoa ela mostra que tem poder, mas ela não mostra uma vida consagrada ao Senhor. E eu volto a afirmar de novo, você quer saber se é realmente uma pessoa de Deus, se essa pessoa que fala olha para a família dela, olha para a casa dela, olha para como ela vive dentro do seu lar, porque a palavra de Deus deixa essa primeira orientação, né? Se o bispo, né, se ele almeja o episcopado, ou até mesmo o diácono, ele tem que saber bem governar a sua casa, ele tem que saber liderar bem dentro da sua casa, porque a sua casa é o seu primeiro campo missionário. Então como ele vai liderar a igreja do Senhor, né? Então essa receita é infalível de Paulo escrevendo a Timóteo sobre as orientações de quem deveria governar na igreja, né? E aí ele vai dando uma série de recomendações, não só para o bispo, mas para o diácono também. Então ele mostra que isso é importante para quem lidera dentro da igreja, né? E aí quando a gente fala a respeito disso, o texto fala assim, olha: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem atua e efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, né? Então é isso que o apóstolo Paulo fala lá as cartas aos Coríntios, né? Junto com um texto de 1 Pedro, junto com um texto de Efésios e Romanos que nós temos, são os principais textos que nós temos que falam a respeito dos dons espirituais, para que a gente possa estar entendendo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, né? E eu queria meditar com vocês na primeira parte, né? Quando ele fala no versículo 1, acerca dos dons espirituais ou das coisas espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes, né? Então, o que isso tem a ver? A falta de conhecimento, ela é um grande perigo, né, para nós como igreja, e pode nos levar a alguns desvios doutrinários, nos levando o quê? A se afastar da verdade do Evangelho e comprometer o nosso testemunho. Então, eu quero que você pense um pouquinho, que tipo de dom você acha que você recebeu do Senhor? Você consegue hoje parar e dizer, olha, Senhor, né, no meu momento de conversão, eu recebi esse dom, eu tenho que trabalhar na igreja para edificar a igreja através desse tipo de dom. Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue identificar na sua vida aquilo que o Senhor trouxe para você? Você aí que tem já 10, 15, 20 anos, o pastor já fez ano passado, eu me recordo ainda, ano retrasado na verdade, né, estudo sobre os dons espirituais aqui com os irmãos, e aí eu pergunto para você, você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Você sabe para aquilo que o Senhor te chamou para edificar? Né? Então a palavra de Deus fala assim, ó, a gente não tem que ser ignorante. Por quê? Porque às vezes a gente começa a agir de diversas maneiras, ou nós negamos a existência dos dons e dizemos que eles não existem, e aí a gente age daquela maneira dizendo que os dons cessaram, não são para nós hoje, né? Isso daí era uma coisa que era para a igreja do passado, hoje a gente não tem mais isso, e a gente vai se acomodando. Ou aqueles que usam outro extremo, né? Que acham que tudo tem que ser isso, que só pode ser se for dessa maneira, e que a gente tem que ver isso,
Na verdade, acho que os dois extremos, eles acabam pecando. Quando a gente fala aqui, Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes, ele está falando uma igreja que era repleta de dons, mas que não entendia a verdadeira função daquilo, né? E aí eu coloquei algumas questões aí para a gente ver, né? O que é um dom espiritual? Primeira coisa, a gente não pode confundir dom com talento, né? Talento, ele pertence à primeira criação, enquanto o dom, ele é a segunda, do seu segundo nascimento, né? Ele é uma capacitação sobrenatural dada por meio da graça de Deus ao homem. E aí, como é que a gente vê isso? Por exemplo, a questão do tocar, né? A gente ouve muito falar sobre essa questão do tocar. Achei interessante de colocar sobre isso. Então, meu filho faz conservatório lá, são pessoas que não são crentes, ela tem um talento natural. Se colocar eles aqui para tocarem, você vai ficar impressionado, né? Eles vão tocar aqui cada música que você vai parar e falar, nossa, olha a capacidade dessa pessoa, mas ela não é crente, ela não tem o Espírito Santo de Deus. E aí, o que acontece, pessoal? Funciona isso dessa maneira? Não, por quê? Porque isso é um talento natural. Mas o que acontece? De repente o irmão é convertido e aí ele recebe um dom do Senhor. Então o dom da música, ele é associado ao dom do ensino. Aqueles que trabalham com isso, né, que estudam sobre os dons espirituais, falam sobre isso. Por quê? Porque a música é uma mensagem, né, cantada, então é uma forma da pessoa estar ensinando a palavra de alguma maneira. E aí o camarada vem, pega o violão, pega o teclado, e aí ele começa a ministrar, e aí você vê uma coisa assim, impactante na vida da pessoa, você percebe que aí a pessoa termina de ministrar o louvor, você vê aquele ambiente, aquela esfera de adoração que foi criada dentro da igreja, e aí você pega e vem a pessoa querendo pregar a palavra aí, que nem eu agora, dá um estudo, mas não tem mais, porque Deus já falou pela vida daquele irmão, ministrando aquela palavra, e você já se sentiu tocado, impactado por meio daquela ministração, e aí o que acontece? Aí vem um pregador como eu aqui querendo falar ou trazer alguma mensagem. Deus já falou, a gente tinha que simplesmente se ajoelhar e orar. Então isso é um dom, né? Isso é onde o Espírito toca o coração do homem e mostra realmente aquilo que ele está agindo de maneira sobrenatural, aquilo que é além daquilo que a gente pode fazer, né? Eu admiro esses grandes pregadores que conhecem muito a palavra de Deus. Eu passo às vezes a semana ouvindo vídeos deles, mas eu me impressiono com os irmãos que têm essa capacidade dada pelo Senhor, de ministrar a palavra através da música e tocar profundamente corações e transformar vidas, né? Eu realmente admiro muito as pessoas que têm esse dom, né? Eu vejo músicas que são extremamente bíblicas, né? A hinologia, como as músicas do nosso inário, né? Não aquelas músicas que são criadas porque a pessoa precisa lançar um CD novo, aí ela pega 3 músicas de uma pessoa que criou, lançou ali um compositor pôs 3, outro pôs 3, não, aquela música que tem, você sabe de onde ela veio, por que ela foi criada, aquela pessoa estava no momento de viver ali próximo do Senhor, né? Algumas músicas do cantor cristão são assim. E por outro lado a gente tem um extremo, né? Aqueles que tocam e simplesmente acham que estão aqui para tocar só. E aí qual é o problema em relação a isso? É que eles mal conhecem a palavra de Deus, esperam que o pastor chame a atenção para dizer que essa música não é bíblica, ou não sabe de onde veio a origem da palavra, né? Mas é um exemplo do uso de talentos e dons, né? Então eu usei esse exemplo para falar sobre isso, para você entender essa diferença de dons e talentos, né? Para a gente perceber aonde realmente é a verdadeira manifestação do Espírito. E a questão das disciplinas espirituais, às vezes a gente confunde a pessoa que tem o dom de evangelismo com a minha responsabilidade de testemunhar de Cristo. A gente confunde o dom da intercessão, aquelas pessoas que vão movimentar pessoas para estarem orando e vão orar em favor da igreja, com a minha obrigação de orar diariamente diante do Senhor e colocar minha vida. Ou a gente confunde a questão do dom de conhecimento da palavra com a minha obrigação de estudar a palavra. Eu não vou estudar a Bíblia não, porque isso aí tem um irmão lá que vai estudar. Não, é sua obrigação crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então a gente confunde às vezes talentos, né, com dons espirituais, e confunde também disciplinas espirituais com dom. Mas afinal de contas, né, a palavra carismata, né, dom da graça, sinais e manifestações, né, eu já tinha falado isso da mesma raiz da palavra graça, né, carisma, né, que vem, né, e são distribuídas pelo Espírito com um propósito espiritual. Eles são dados por Deus para contribuir de maneira singular para o corpo de Cristo. A gente vê isso aonde?
Em 1 Coríntios 12, né, o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? E aí agora a gente vai entrar no segundo tópico. O primeiro tópico ele falava justamente sobre isso, né? O versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora o versículo 5, ele fala assim, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é esse Senhor que é o mesmo? Quem é essa diversidade? Você sabe o que é um ministério? Veio na sua mente se perguntar o que é a palavra ministério? Ministério da ideia de ministro, né? Todo momento a gente vem aqui e fala, ó, ministério de música, ministério de família, ministro de música, ministro de educação, ministro disso, ministro daquilo. Você já parou para pensar o que significa essa palavra? Ministério, ministro, né? Então a palavra, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem vários sentidos. Elas são traduzidas em serviço. Muitas vezes essa palavra ministério é traduzida em serviço. Então eu escolhi só 4 para falar hoje sobre isso. A primeira vem aquela origem da ideia do diáconos, né? Então a gente encontra lá em Filipenses, por exemplo, 1:1, Paulo falando à igreja, aos bispos e diáconos. Quem é o diácono? A gente vê as pessoas que trabalham aqui, mas a origem é essa mesma, é servir à mesa. É um serviço muito pessoal, intimamente ligado ao quê? A um serviço de amor. Então o diácono é alguém que está próximo, né? Aqueles que estavam próximos de Jesus e serviam ali à mesa com você, como a gente vê, né? Alguém que está auxiliando o pastor, né? Então quando a gente vê lá no texto de Atos capítulo 6, falando sobre a escolha dos diáconos, justamente isso, né? Aqueles que iriam auxiliar esse ministério, né? A diaconia. A gente também tem a palavra doulos, né? Que é o trabalho realizado por um escravo que cumpria a ordem do seu senhor. João 15:15. Né? Depois você vai ter as referências aí, você pode ler na sua casa. João 15:15 fala justamente sobre isso, sobre um servo, né? Olha, o servo não tem mais a sua própria vontade, mas ele faz a vontade do seu Senhor. Então é uma forma também de serviço. Essa palavra também é traduzida como serviço, né? Como aquele que serve. O leitogos, né? Que é o cidadão rico que prestava serviço ao Estado. É da onde vem a nossa palavra liturgia, né? Então quem era esse cidadão rico que prestava serviço ao Estado? Era justamente essa pessoa que estava a serviço do Senhor. É ele que estava ali a serviço do seu Senhor. Ele estava ali, por exemplo, para realizar um culto público. Ele estava ali para falar em nome das pessoas. Quando a igreja de Antioquia escolhe Paulo e a Barnabé, em Atos capítulo 13, versículo 2, é a palavra que eles usam. Então, diz ao Espírito, estavam ali orando e separaram a Paulo e a Barnabé. Então, eles foram comissionados pelo Espírito para serem esses servos que iriam anunciar. Então, ele usava essa palavra, né? Lucas usa essa palavra, para entender que eles iam estar a serviço da igreja, levando o evangelho aos gentios, né? Então, é da onde vem essa ideia nossa de liturgia, de ordem do culto, é alguém que vem e organiza, né? Então é essa a ideia. E por último, né, a mais conhecida que a gente sempre ouve falar, que é o peretes, né, que é o remador de uma galera. A gente vê lá Lucas capítulo 1, versículo 2, ele usa essa palavra para falar sobre isso. E quem era esse remador dessa galera aí que a gente usa para expressar esse serviço? E eu vou usar esse exemplo. Depois lá vai ter a imagem lá na apresentação, vocês vão ver lá depois em casa, mas o que acontece? A galera, né, era um barco, né, que ela era com algumas elevações, então o remador ficava ali naquela parte, muitas vezes era alguém que estava cumprindo algum tipo de punição, e aí então a sua punição era trabalhar durante algum tempo ali, cumprindo ali algum tipo de punição do governo, e aí ele era um remador. E aí a pessoa que ficava naquele barco ali remando, ele vivia em condições muito precárias, né? Não tinha muita coisa do que fazer. E aí todos eles tinham que o quê? Como é que funcionava esse barco? Imagina um monte de gente ali, remando, e querendo viajar, e cada um batendo no outro, né? Isso daí não funcionaria. Então eles tinham uma pessoa que marcava ao som, né, daquilo que era o barco, marcava o ritmo das pessoas que iam dar aquelas remadas, né? E aí essa ilustração desse barco, ela serve um pouquinho para exemplificar o que é essa ideia de ministério dentro da igreja. Por quê? Porque nós somos os remadores, nós somos aqueles que recebemos
receberam dons e temos a obrigação de levar esse evangelho às outras pessoas. Mas o que acaba acontecendo? Nós temos que ter alguém que esteja fazendo isso, né? Então, vou usar o exemplo aqui do Ministério Samaritanos aqui, né? Os irmãos, no meio da pandemia, resolveram distribuir, né, cestas básicas às pessoas necessitadas, marmita, né, aos moradores de rua. As cidades, o comércio estava fechado, né, não tinha onde pedir, não tinha o que fazer, então eles precisavam de alguém que tivesse. E aí foram motivados. E como é que começa isso, né? Como é que começa isso, né? Algumas pessoas sentiram o desejo, né, o sentimento de alimentar os pobres aqui na igreja, e essas pessoas não sabiam como fazer, né? Mas um manifestou o dom da misericórdia, ele se colocou no lugar do outro, então ele viu a necessidade que o outro tinha. O outro que tem o dom de serviço, ele não liga de vir aqui para a igreja, ficar picando cebola, chorando, né, descascando ali, lavando panela, ele não liga de ficar, por quê? Porque ele tem o dom do serviço, ele está ali para servir ao Senhor. E aí depois disso, o que acontece? Vem o irmão com o dom da organização, porque ele precisa organizar os produtos, precisa arrecadar dinheiro, precisa comprar mantimento, tem que preparar a logística para poder fazer essa entrega. O outro tem o dom da palavra e vai lá na praça e prega antes de ser distribuído o alimento, né? O outro tem o dom do conhecimento, ele vai aconselhar, ele vai orar pela pessoa. O outro tem o dom da intercessão, o que ele faz? Durante a semana ele vai lá, ora pela igreja, ora pela vida dessas pessoas, ora para que as pessoas que vão estar preparando esse alimento não se machuquem, não queimem, que Deus dê o sustento disso daqui. Depois essas pessoas, elas são atingidas, para que elas sejam atingidas para a palavra, para que não haja intriga, né? E cada um exerceu o seu dom de uma determinada maneira. Então cada um era um daqueles servos que estavam naquela galera, remando para que esse barco chamado igreja possa atingir o seu objetivo. Mas aí eu pergunto para você, quem fica na direção desse barco? Quem é aquele que está marcando o ritmo lá? É o irmão que lidera o ministério? Quem tem que ser essa pessoa? É o pastor? É o pastor que vai liderar isso? Então é ele que vai marcar o ritmo de como tem que funcionar isso? É aí que a gente exerce alguns equívocos, né? E a palavra de Deus e a carta de João fala isso, né? Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, né? Outros diziam que não eram nenhum dos dois, né? E a gente fala que a gente é de Cristo. Por quê? Porque quem marca o ritmo desses remadores não é o pastor, porque o pastor é só mais uma pessoa que recebeu o dom do Senhor, ele está ali junto com a gente remando. O líder do ministério, ele também só é mais um que está ali. Quem marca o ritmo é quem? É o Senhor. O próprio texto fala isso. Ora, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E é aí que a gente acaba caindo nos nossos equívocos, de achar que quem tem que liderar é determinada pessoa ou determinada pessoa. Não, a gente tem que estar sensível a sentir de que nós somos orientados por meio do Senhor. É Ele que tem que nos orientar, é Ele que tem que falar, né? O texto ele fala, que é o Espírito, que é o Senhor e Deus, é a Trindade manifesta, né? E Ele realiza todas essas coisas. Ninguém é mais importante do que o outro, porque recebeu os dons, né? Nós não doamos nada a ninguém, quem doa é o Espírito que capacita essa pessoa. Então não é o líder que marca aquilo, é aí que a gente acaba cometendo um equívoco como igreja, e aí começa as confusões, como acontecia em Coríntios, né? Por ter um dom e se achar superior, acha que vai exercer a liderança, e na verdade todos somos iguais, porque o Espírito distribui a cada um. A própria parábola dos talentos mostra isso. Se o irmão recebeu mais dom, é porque Deus vai cobrar mais dele, meu irmão, e aquilo que Deus te deu, mesmo um dom, como a palavra falava, né? Eram 35 quilos de ouro ou de prata, e era muito para ser administrado, Senhor. Então você recebeu pelo menos um dom, e esse dom é importante, você precisa manifestar ele, né? Então a gente tem que ir direto para isso, né? E aí o versículo 6, ele fala assim, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? É o Espírito Santo que atua na igreja, é a manifestação da Trindade. Se você vê no versículo 4, ele fala do Espírito, no versículo 5 ele fala do Senhor, e no versículo 6 ele fala de Deus. Então é essa plena manifestação da Trindade que exerce sobre a vida da igreja, para que capacite ela e ela possa realmente
levar, né, a verdadeira mensagem do Evangelho e cumprir essa grande manifestação, né? É a ação sobrenatural que acontece. Então, por que que no final essas pessoas que recebem isso são abençoadas, né? Ou outros ministérios, eu poderia usar outros ministérios como exemplo. Por que que você vê que a igreja realiza no final das contas isso? Por que que a igreja realiza? Ela realiza isso por quê? Porque justamente ela está cumprindo a vontade do Senhor, sobre a atuação do Espírito Santo. Então vem o Senhor e opera, né? Então o Senhor realiza o sobrenatural. E aí no meio do mistério você vê as coisas acontecendo, e aí você fala, nossa, olha só, não é a gente que está fazendo isso, é o Senhor. Na hora de você estar aqui ministrando, você percebe que Deus está fazendo um movimento diferente na igreja. Na hora de você estar ensinando a palavra na sua classe da escola dominical, você percebe que o Senhor está agindo e está movendo. Por quê? Porque você está sendo direcionado e está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê essas energias, né? Essas atividades, os poderes de Deus para energizar, né? Para inspirar as pessoas, né? E o versículo chave é o que? A diversidade, né? E aí ele fala assim, na minha ele fala assim, ó, ora, a diversidade. Em outras traduções fala que é diferentes, né? Há diferentes, né? Ora, há diversidade no 4, no 5 ele fala, ó, há diversidade no 6. É a diversidade, né? Exemplificando os dons, eles são diferentes para atender às necessidades da igreja. Eu coloquei, né, uma fotografia lá, que é justamente a ideia de uma grande engrenagem, né? Então, por que essa ideia de grande engrenagem? Quem olha para esses grandes equipamentos sabe, você tem uma maior, uma menor, se faltar pequenininha ali, o negócio vai desandar, vai caminhar tudo, né? Quem trabalha com motor, principalmente coisas movidas dessa maneira. Então eu coloquei a imagem lá de uma engrenagem, mesmo aquela engrenagem pequenininha, ela vai fazer funcionar outra maior, e tem um motivo por que isso acontece. Assim é a igreja também do Senhor, né? Ela tem essa singularidade, né? Então o crente, ele tem essa singularidade, né? A singularidade é que eu sou diferente de você, eu sou único, o Senhor me criou de uma maneira única e especial, e aí o meu dom vai se manifestar diferente do dom do irmão, que ele possa ter um dom da palavra também, ele não vai falar igual eu, porque eu sou único, eu sou singular. Você que serve, meu irmão, tem o dom do serviço, você vai se manifestar de um jeito, você que ora, vai orar de um jeito, o irmão que também tem o mesmo dom, vai orar de outra maneira, e você que exerce o dom da misericórdia ou da fé, vai agir de uma maneira ou outra, porque nós somos individuais, nós somos únicos, mas ao mesmo tempo, o Senhor diz que onde você tem pelo menos um dom e vai atender essa diversidade, né? Porque Deus planejou as nossas diferenças. É como fala lá em 1 Pedro capítulo 4:10, né? A multiforme graça de Deus. A graça de Deus que é manifesta de múltiplas maneiras. E aí depois eu coloquei um vídeo lá, a gente não vai ter como passar agora, mas esse vídeo ele fala um pouquinho sobre essa questão, né? Da gente entender um pouco dessa passagem de 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a questão de um corpo, você já deve ter visto, né? Certa vez o corpo resolveu discutir qual deles qual deles era mais importante, se era o olho, se era a mão, se era a boca, e aí depois você assiste lá em casa o vídeo, depois vai ter o link aí para você, e aí você tira a sua dúvida de qual é a parte do corpo que é mais importante, né? Até que eles chegaram à necessidade de entender que todo o corpo era importante. Se a única parte fizer falta, você não está completo, né? E o plano de Deus é isso, que a gente sirva como um corpo do Senhor, né? E aí a segunda parte do texto de Coríntios fala justamente sobre essa unidade dos membros do corpo. E aí ele vai usar a expressão de corpo de Cristo. Que expressão é essa que a gente tem de corpo, né? Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, né, o 27, né? E aí ele fala o quê? Unidade não é conformidade. Olha só o que fala do 17 ao 20, ó. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas ora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se vocês fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas apenas um corpo. Então o Senhor cria essa diversidade, né, não para nos colocar em confronto, em atrito, mas devemos aprender a valorizar a cada um dentro da casa do Senhor.
Todos somos importantes e todos temos esse papel de servir, né? A unidade não é conformidade e a diversidade não é divisão. O 20 fala assim: ora, pois há muitos membros, mas há um só corpo, e o olho não pode dizer à mão, se tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós, né? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são mais necessários, né? E aí lá na história tem um desenrolar lá do vídeo, você vai assistir na sua casa depois e vai ver lá direitinho. Por quê? Justamente para mostrar isso, que todos nós somos importantes, todos nós nos completamos, né? E aí tem uma imagem lá como várias pessoas que formam a grande igreja, o grande corpo de Cristo, né? Então é isso que nós somos, é através dessa maneira que nós somos as mãos do Senhor, os pés do Senhor, né? Nós somos os seus olhos, a sua boca para anunciar o Evangelho, e é assim que a igreja cumpre isso, né? E aí é interessante que, continuando no texto, né, tem uma pergunta aqui para reflexão, né? Qual dom você considera melhor ou mais importante? Né? Fica aí para depois você pensar um pouquinho, né? A gente sabe que nenhum, mas qual é o dom que é mais importante para a igreja? Todos são. Todos nós necessitamos de todos. Se tiver falta de alguma coisa, nós não estamos completos, né? Precisamos aprender a lidar com isso. E aí o apóstolo Paulo, ele faz um grande sanduíche aí, que é o capítulo 13, né? Se você observar o texto, você vai ver que o capítulo 12, ele fala a respeito dos dons espirituais, o 13 ele fala do amor, e o 14 ele fala sobre o dom de línguas e profecias. E aí o apóstolo Paulo faz um grande sanduíche. Por quê? Porque ele vai justamente falar isso, né? Na perspectiva do apóstolo Paulo, o grande problema da igreja de Corinto era o quê? A falta de amor. A falta de amor que a igreja tinha, né? E aí a gente tenta atingir o quê? Os dons espirituais, tenta mostrar, mas a gente não tem o principal, que é o amor. E aí ele coloca o amor superior a 5 dons. E aí depois você vai poder ver lá, né? O amor é melhor que o dom de línguas, o amor é melhor do que profecia e conhecimento, o amor é melhor do que milagres, o amor é melhor do que o dom da contribuição sacrificial, o amor é melhor do que o próprio martírio, né? De dar o seu corpo para ser queimado. Então ele mostra essa superioridade dos dons espirituais, né? Ele fala que o amor é superior a tudo isso, que não existe nada superior, que enquanto os dons é algo temporal para a igreja hoje militante, né? O amor é algo para a igreja triunfante, né? Os dons são para a igreja hoje, o amor é para o céu. Então a gente precisa realmente viver. O amor é um fruto do Espírito. E aí a gente precisa viver esse grande amor. É isso que ele fala em Coríntios capítulo 13. Depois você pode ler na sua casa, né? E aí você pode entender essa definição maravilhosa de amor, né? E aí no final do capítulo 14, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha só. Vou correr um pouquinho aqui por causa do horário, irmãos. Do amor ele fala assim, o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. O amor é superior a todos os nossos dons extraordinariamente, né? Todos os dons extraordinários. E o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala sobre essa questão da ordem na adoração, né? A prioridade da adoração. Ele fala assim, o culto é para edificação e não para exibição. E aí justamente ele entra nessa questão que era o motivo que ele havia recebido uma carta questionando a questão dos dons espirituais. Na igreja de Corinto tinha muitas confusões. As pessoas achavam que o culto era um espaço de exibição e eles não entendiam que era um espaço de edificação. Então, leia lá 1 Coríntios capítulo 14 e entenda a dinâmica da ordem do culto lá do Senhor, né? Eles se preocupavam muito, por quê? Porque o dom de línguas era um dom que falava sobre coisas exteriores, né? As pessoas se preocupavam com isso, mas o texto fala o quê? Um contraste entre a pessoa que edifica a sua espiritualidade privada e aquela no culto público, que edifica toda a sua comunidade. Ele chega a falar lá que ele prefere 1000 vezes falar apenas 5 palavras compreensíveis do que um culto inteiro onde as pessoas falam coisas que não entendem. Então ele está falando sobre essa importância do quê? Da gente edificar a nossa própria vida ou edificarmos aos outros. O que a gente veio aqui fazer? Você veio aqui buscar ser cheio da presença do Senhor, ou veio aqui porque você quer ver alguém se mostrar, né?
é claro que o propósito dos dons espirituais é esse, edificar a sua igreja. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente acaba agindo simplesmente como uma espécie de exibicionismo, né? O culto se torna esse espaço de exibição. E aí, onde entra a razão, a racionalidade do culto, a edificação da igreja, né? E aí ele fala sobre isso, fala a excelência do dom de profecias, sobre o exemplo dos dons, né? E aí ele fala, siga o caminho do amor e busque com edificação os dons espirituais. Principalmente o quê? O dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, de fato, ninguém o entende, mas o Espírito fala mistérios, né? O versículo 1 e 2 do capítulo 14, né? E aí no 1 ele faz essa reflexão, vocês estão se comportando de acordo com o princípio do capítulo 13, do amor? Você está se comportando na hora do culto com esse princípio do amor? É essa reflexão que fica, né? E exercemos os dons que Deus nos deu, como? Com espírito de amor. A gente tem exercido esses dons com espírito de amor? Você acha que você tem exercido aqui na igreja os seus dons com exercício de amor? E quem é edificado no culto público? Você, né? Você mesmo ou os outros, né? E aí a gente vem para aquilo lá, né? Eu vim para o culto para quê? Para receber, para receber, e a gente se esquece que a essência do culto é dar, né? A gente veio aqui ofertar ao Senhor as nossas ofertas de gratidão, o nosso coração diante dele. E aí a gente encerra aqui hoje com um desafio, né? Leia Efésios capítulo 4, tá? Na sua casa, e semana que vem a gente vai falar especificamente sobre os tipos de dons que nós temos, né? A gente vai expor uma lista aí de alguns dons, e a gente vai conversar, tá? E aí coloca as suas dúvidas aí na live, coloca as suas perguntas aí, depois chega em casa eu vou dar uma olhada lá, e aí na semana que vem a gente vai responder, tá bom? Eu vou colocar depois essa apresentação no grupo da igreja lá, para a gente poder durante a semana estar estudando, tá? Então fica esse desafio, meu irmão, sirva ao Senhor em amor, né? Quando você vai lá comprar um sanduíche, ninguém pede um sanduíche de pão só, todo mundo quer o recheio, e a propaganda é o recheio. Eu gosto de salame, eu gosto de queijo e presunto, eu gosto de carne, eu gosto de hambúrguer, né? Então o recheio que é mais importante de sanduíche. E nesse texto é justamente isso que o apóstolo Paulo fala. Ele começa falando sobre dons, ele termina falando sobre dons, e no meio ele coloca o recheio que é o mais importante. E qual é esse recheio? Qual é a relevância dos dons? É justamente isso, né? É o amor. A gente precisa servir ao Senhor em amor, o verdadeiro amor ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento e entregar os nossos corações ao Senhor aí. Pai, continuando aí em Tua presença. Pode orar? Pode orar aqui pelos motivos da live? Pode orar pelos motivos da live ou o professor vem orar? Tá. Vamos orar então agora, irmãos. Eu vou também orar pelos motivos aqui da live, tá? E a gente vai apresentar os nossos corações aí diante do Senhor. Pai, nessa manhã nós somos gratos, Pai, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra, Pai, que ela venha, Pai, impactar os nossos corações, que ela venha nos encher da Tua presença verdadeiramente, Pai, que a gente possa se sentir totalmente, ó Pai, cheios do Senhor, ó Pai, que a gente possa se sentir, ó Pai, verdadeiramente, Pai, amparados, ó Pai, e realmente confortados, Pai, pela Tua presença, Pai, que ela seja marcante, Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha visitar, Pai, cada irmão da Tua igreja, Pai, que o Senhor venha, Pai, visitar, ó Pai, cada pessoa que nos assiste nesse momento, Pai, que o Senhor venha estar visitando, ó Pai, cada um na sua necessidade, Pai, no seu motivo de alegria, de tristeza, Senhor, de luto, como a família da nossa irmã Sinésia, que perdeu a sua irmã durante essa semana, Pai, que o Senhor conforte os corações ali, Pai, ser com a nossa irmã Geni, que pede pela sua saúde, pelos seus filhos e pelos seus netos, Pai, a Thay Cristina, que precisa do certificado para poder trabalhar, que o Senhor ajude essa liberação aí, Pai, abre essa porta aí de emprego para a vida dela, Senhor, a nossa irmã Márcia Pedrosa, pede pela sua filha Milena, que vai fazer cirurgia dia 27/1, que o Senhor possa estar abençoando, o seu pai Ademar, que está com câncer, Pai, a nossa irmã Eunice pede pelo seu filho Laurone, que vai estar voltando para Aracaju, Pai, durante esse período de férias que ele esteve aqui com eles, que o Senhor abençoe o retorno deles e guarde eles de todo mal, Pai.
a Márcia pede pela saúde da sua família, Pai, que o Senhor abençoe ela, Pai. A nossa irmã Ana Lúcia aí, ela pede pelo Rodrigo, por libertação, salvação dos seus familiares. A Fátima agradece pela vida do Felipe, Pai. Nós continuamos orando por ele, te pedimos que o Senhor restabeleça a saúde dele por completo, ó Pai. Cada irmão que apresentou o seu motivo de oração nessa manhã, Pai, nós queremos nos unir a ele, interceder e clamar diante da presença do Senhor, ó Pai. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Visita, Pai, visita cada irmão aqui, Pai, nessa manhã. Os irmãos que estão presentes no culto, aqueles irmãos que estão na sua casa, Pai, livra eles de todo mal, Senhor. Guarda, Pai, o nosso dia, abençoa o nosso retorno aqui, Pai, para o culto de logo mais à noite, Pai, que a Tua presença seja marcante, que as pessoas, Pai, sintam, Senhor, realmente, porque estão na Tua casa, Pai, a presença do Senhor, ó Pai, que os louvores, que as orações, que a palavra que vai ser ministrada, Pai, sejam impactantes, Pai. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.